Boa noite a todos, os encarnados e desencarnados, né? Pedimos a Deus que abençoe a todos, porque nós que estamos no corpo físico, nós vem assistir uma palestra, nós vem analisar, vem desejar a paz, vem receber a paz. A pátria espiritual, a mesma coisa. Deus que coordena os trabalhos, que traz muitos irmãos nossos para receber uma luz, um auxílio, uma paz. Então, cabe a nós ter esse carinho de pedir por eles também. Bom, minha gente, o palestrante de hoje é o senhor Marcos Antônio, faz parte de um grupo de trabalhadores do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Mas seja bem-vindo, você tem 30 minutos para falar. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Nós somos casas irmãs, pertencemos ao movimento, a mesma distrital, a Luz Distrital de São Miguel Paulista. E hoje, nesta noite, essa noite agradável, em que o calor humano é importante, não é? O calor humano aqui, nós precisamos, nessas noites frias ainda, hoje está melhor que esses outros dias anteriores. Mas o calor de vocês nos auxilia a manter essa harmonia, esse equilíbrio dessa casa que traz esse trabalho abençoado da doutrina espírita. E é sobre doutrina espírita que nós vamos conversar esta noite. Essa doutrina abençoada que nos foi trazida pelos Espíritos há 156 anos. E nós tivemos, através do modificador, Allan Kardec, ele conseguiu modificar e trazer todas aquelas informações e o conhecimento que os Espíritos nos alertaram. E nessa tarefa de codificação, de desbravamento, foi um desbravador, que até aquele momento nós encontrávamos a humanidade em dois polos diferentes. Aqueles que negavam completamente a religião, pelo domínio da Igreja Católica durante séculos, ela trouxe nas consciências que não devíamos pensar, ela pensava por nós. Aí no final do século XVIII, início do XIX, nós tivemos lá então a alforria dos homens, dos pensamentos. Nós tivemos lá o início das ciências, dos iluministas na França, e todo esse movimento então foi desembocar lá pela metade do século XIX, nos movimentos, nas primeiras manifestações dos Espíritos, primeiro aqui na América, a gente fala assim, primeiro foi aqui em 1850, os primeiros fenômenos que foram falados já na Idade Moderna, foi lá em Heidelberg, na América do Norte, que envolveram lá 3 irmãs de uma família protestante, e começou os fenômenos que depois passaram para a Europa e Cunha. E através desses fenômenos, através da análise, Kardec, antes de ser Kardec, o professor Hippolyte Léon Zagenbach, ele percebeu que havia algo além do simples fenômeno, das simples mesas gigantes, das batidas, das louças caindo. Então ele percebeu que, além desses movimentos, tinha algo inteligente. E aí veio a codificação. Kardec fez todo aquele trabalho hércules de montar para nós a forma de entrar em contato com a espiritualidade, de entrar em contato com os Espíritos. E os Espíritos falaram que o Espiritismo, a quem Kardec batizou a nova doutrina, ela era a doutrina do Consolador prometido por Jesus lá há 2000 anos, quando ele falou: quando a humanidade estiver preparada, eu mandarei o Consolador, que vos lembrará tudo o que houveres esquecido, e vos dirá coisas que eu não pude dizer agora. Então ele já tinha nos alertado que viria um momento adequado para que as revelações surgissem. Kardec fez
esse trabalho e passou, voltou à espiritualidade. Tivemos outros companheiros que continuaram o seu trabalho. E um deles, ele tinha, falar dele eu sou suspeito, eu gosto muito. O Antônio também gosta. Mas eu ainda não vou falar o nome dele. Mas ele tem, na filosofia, ele tem, quando a gente fala em filosofia, mas como assim filosofia? A gente acha que é só aqueles estudiosos são filósofos, né? Não, todos nós somos. Todos nós pensamos. Filosofia é pensar. É pensar sobre algo. É estudar sobre algo. Então nós somos filósofos também. E esse homem autodidata, que não teve oportunidade de estudo, trabalhou muito, já foi trazido, ele tinha esse pensamento, mas ele trazia com esse pensamento ele era um espírito poético, ele trazia. E sobre o livro que nós vamos conversar um pouco, o início ele fala da seguinte forma: ele fala que a obra que ele trazia, a obra simples que ele trazia, ele dedicava a todos os infortunados, a todos os homens e mulheres, ele fala irmãos e irmãs em humanidade, que se encontram em provas, em aflições, em angústias. E aquilo que ele traria naquele livro, ele desejava que fosse como a sombra aquele trabalhador queimado de sol, e como a fonte aquele viajante no deserto árido. Olha que imagem poética ele trazia. E ele veio, nesse livro, ele vem resumir de forma simples tudo aquilo que Kardec traz na codificação. Ele escreveu esse livro para aqueles que não tiveram ainda contato com a doutrina espírita, mas aqueles que estavam atribulados, sofredores, que é todos nós, né? E ele falava, então, ele trazia e relembrava os conceitos da doutrina. Aí ele começa o livro falando assim: quem somos? A gente já parou para pensar nesse. Olha só como ele fazia nos pensar, né? Ele fala assim: quem somos? Nós paramos para pensar nisso, quem somos nós? Aí a outra pergunta, né? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde nós vamos? A gente pensa nisso. No dia a dia a gente pensa: o que eu estou fazendo aqui? Eu pedi para nascer, né? Aquelas questões. Eu não pedi para nascer. A gente não pediu. A gente implorou. A gente chegou lá na espiritualidade e pediu: pelo amor de Deus, dá uma oportunidade aí que eu tenho que reencontrar algumas pessoas lá na matéria para a gente acertar os nossos laços de amor. Porque os nossos laços de amor estavam meio desafetuosos. Então a gente vem retomar o afeto. Nós deixamos o afeto meio de lado. E aí quando a gente tem necessidade, a gente pede lá para os nossos amigos maiores intercedendo por nós junto ao Cristo, para dar uma oportunidade de voltar aqui para a Terra. E é justamente esses aspectos que esse nosso companheiro vai citar no livro. Então ele começa dessa forma: de onde virá? Quem somos? E aí começa então, como começa o livro dos Espíritos, a questão lá no início do capítulo, aqui primeiro capítulo, Deus, que ele fala, e cada aqui coloca lá no livro dos Espíritos, o que é Deus? Da inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, esse nosso amigo no livro O Porquê da Vida, ele começa o livro da mesma forma. Ele começa a falar, o que é essa inteligência suprema? O que ela traz para nós? O que nós precisamos saber? Aí fala, o que nós somos? Somos filhos dele, somos criados por ele. E nós temos todos os potenciais de
criaturas, filhos do Criador. Ele não é, quando nós falamos dos seus atributos, a gente fala, né? Ele é soberanamente bom e justo. A gente coloca todos aqueles atributos, né? É toda bondade, é toda justiça. E como filho deles, como filhos dele, nós não temos esses atributos, nós temos. Mas espera aí, Marco, como é que temos, se tem tanta desigualdade no mundo, tantos casos de violência, de agressões, de desrespeito, de injustiças? Porque Deus nos criou, isso ele coloca no livro, ele nos criou simples e ignorantes, ele nos criou com as potencialidades, os germes estão em nós, todas as sementes do amor, do bem, do belo, estão em nós. Só que elas não vêm prontas, elas vêm em forma de sementes. E como a gente tem que trabalhar com a semente? Se a gente deixar a semente lá dentro do pacotinho, vai germinar alguma coisa? Ou aquela semente que nós recebemos no encontro de educadores espíritas infantis aqui no domingo desse mês. Se a gente deixar aquelas sementes lá naquele pacotinho que foi dado, vai acontecer alguma coisa? Não. Se nós não colocarmos, plantarmos na terra, se nós não cuidarmos, adubarmos, ela não vai germinar, ela não vai florescer. Então as potencialidades que Deus nos deu estão em nós. Só que depende de cada um de nós que ela germine, que ela brote, que ela se desenvolva, cresça. E exige o que para que isso aconteça? Para a semente germinar, tem todas as condições. Ela tem que estar no sol, tem que ter água, tem que ter luz, tudo na medida suficiente. E outra coisa, cada espécie tem a sua forma de desenvolver-se. Umas precisam mais de sombra, outras precisam mais de sol. Mas cada uma vai se desenvolver de acordo com o cuidado de quem? Do jardineiro. Então nós somos jardineiros de nós mesmos. E ele passa para nós, no livro Porquê da Vida, justamente isso. Ele passa para nós, né, quando ele fala de Deus, ele fala de todas essas potencialidades divinas que Deus traz como causa primária, mas dessas potencialidades em nós. E ele vai falando, a cada instante, ele vai nos lembrando de tudo aquilo que nós precisamos para alcançar essa meta. Qual é a meta do ser humano? É a perfeição, que nós estudamos no Livro dos Espíritos. Na escala espírita, na questão número 100, está lá, né? A ordem dos espíritos, a escala espírita. Então, nós temos lá na questão 100, temos a terceira ordem dos espíritos inferiores, a segunda ordem dos bons espíritos e a primeira ordem dos espíritos puros. Então, entre os espíritos impuros e os espíritos puros, nós temos várias classes, vários degraus. E cada um de nós está no degrau desses. Ou trazemos em nós diversos atributos de várias dessas classes. Quando a gente pega na escala espírita, né, você fala assim, mas peraí, eu me encontro lá entre os espíritos batedores, lá, os zombeteiros, os brincalhões. Espera aí, também sou meio pecego sangue. Eu também sou, a gente se encontra, mas eu também tenho gestos generosos de vez em quando. Então, posso ser um pouquinho desse benevolente? Pode. Nós trazemos esses degraus em nós em várias formas, em diversos momentos. É aprendizado nosso. E é justamente isso que é o nosso amigo Leon Denis, é dele que nós estamos falando, ele vem nos relatar. E ele vem trazendo todo esse progresso, esse crescimento. E o livro ele vai trazendo para nós essa somatória de ações. Ele verifica lá então as questões sociais, as leis sociais, as leis humanas,
E como é que essas leis elas progridem ao longo do tempo? Nós temos lá na antiguidade, né, o homem quando ele era, os homens, as civilizações, quando elas lutavam entre si, a civilização que perdia era escravizada pela outra e não tinha direitos. Ela se tornava um objeto do outro. Ah, mas isso está hoje parecido. Não, nós estamos bem melhores. Hoje isso não é mais aceito. Se existem alguns lugares em que ainda se pratica, são locais extremos e em pequenos grupos. Isso não é mais uma questão aceita por toda a humanidade. Por isso que tem tanto barulho. Por isso que muitas vezes a gente fala, mas só vemos coisas ruins nos noticiários. Mas só tem coisas ruins? Não. É que aquela coisa ruim, aquela notícia de violência, ela é chocante, porque grande parte já não aceita mais isso. Isso é sinal de progresso, de evolução. E esse é um dos pontos que também tem no porquê da vida. E o porquê da vida vai nos fazendo levar as reflexões, tudo aquilo que nós precisamos desenvolver em nós. Quais os motivos? E ele vai falando que a humanidade lá atrás, lá nos seus primórdios, ela não tinha muito conhecimento de si mesma. Nós éramos ainda mais instintivos do que pensadores, do que filósofos. Nós agíamos mais pelos automatismos biológicos da matéria do que do fator espiritual, do espírito que somos. À medida que nós vamos evoluindo, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, eles colocam lá a lei de amor. Fénelon, se eu não me engano, é Fénelon, ele coloca que no seu princípio, o homem, só instintos. Mais avançado e corrompido, o homem tem sensações. Mais evoluído e espiritualizado, ele tem sentimentos. E ele fala, o amor é o requinte do sentimento. Então olha só a caminhada, os degraus que nós fazemos para que nós possamos atingir esse grau de maturidade que é nos encontrarmos nesse sentimento maior que é o amor. Nós caminhamos então daquela fase selvagem para a fase da angelitude. Só que para nós sairmos daquela fase selvagem, depende de quem evoluir e crescer, de nós mesmos. Você pode ter dois irmãos que nasceram juntinhos. Vamos pegar os irmãos gêmeos, né, aqui na carne, na matéria. A mãe teve lá 2 filhos gêmeos, 2 irmãos que são gêmeos. E aí eles têm a mesma educação, têm as mesmas oportunidades. Mas será que eles vão se desenvolver da mesma forma? Não necessariamente. Cada um vai seguir um rumo, que vai depender do quê? Das escolhas que cada um fizer. Essas escolhas são a maturidade deles, o estágio evolutivo que cada espírito se encontra. Então, um pode ser mais generoso, mais bondoso, e o outro pode ser mais egoísta. Os dois podem ser generosos também, se eles tiverem afinidades entre si. Mas eles podem ser completamente diferentes se eles estiverem em momentos espirituais diferentes. Isso aqui no plano terrestre, encarnados. Imagine então esses milhares de irmãos nossos que se encontram encarnados e desencarnados. Então, se nós pegarmos a Terra como essa mãe generosa que abriga todos os filhos do Criador, nós vamos ver que cada um desses filhos vai ter um desenvolvimento diferente. E para que a Terra se torne melhor, isso também é colocado no livro, vai depender do nosso esforço individual e do nosso esforço coletivo para que nós possamos atingir
esses postos mais altos da evolução. A gente fala que a Terra é um mundo de provas e expiações. Os Espíritos nos trazem isso. A gente fala assim, pô, mas está melhorando, a Terra vai se tornar um mundo de regeneração. Vai, mas para que ela se torne um mundo de regeneração, cada um de nós tem que ser regenerado. Não depende do outro, o mundo não se regenera sozinho. O mundo se regenera pelo nosso esforço, o esforço individual de cada um. Então, quando é que chega o mundo de regeneração? Vai chegar quando nós nos regenerarmos, quando nós nos tornarmos melhores. Essa é a importância. Esse é o esforço que nós devemos fazer. Como é que eu faço isso? Como é que a gente faz isso? A cada dia, a cada instante, a cada momento. Quando você se depara frente a uma situação e você tem duas opções: ou pisar no seu carro, está doendo, e você já descarregar toda aquela sua aquele seu sentimento amoroso, fraterno, né, com nomes que nós não podemos falar aqui, ou então relevar, ver que a pessoa tropeçou, a pessoa não enxergou direito, ou então o ônibus freou, a pessoa não conseguiu se segurar e acabou vindo para cima de nós, e a gente segurar e não contar, né? Ou contar até 10 e depois contar até 100. A gente vai aumentando, às vezes a gente vai contando para não descarregar a bomba do outro. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais contar. A gente vai conseguir ver aquilo que o outro nos fez de menos feliz de forma, ele está aprendendo, a gente vai relevar. A gente não vai ficar irritado com o que o outro faz para nós. Isso aí significa que nós estamos regenerados. Mas para chegar a ser regenerado e não sentir que o outro fez algo ruim para nós, a gente vai precisar de começar. Então, na primeira vez, eu não conto nenhum, eu já descarrego o bonde. Depois eu conto até 10, 100, 1000, 1 milhão. Chega uma hora que não conta. Isso em cada situação. E é isso que eu quis dizer para Pedro quando Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu perdoar meu irmão? 7 vezes? Ele era muito espertinho, né? Ele já queria. Ele já estava pensando, eu perdoo até 7 e depois eu posso descascar o abacaxi. Aí o Cristo fala: não, Pedro, você não vai perdoar 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A mesma falta. Mas vocês querem fazer matemática e falam assim: eu já perdoei o Marco 70 vezes, já está de bom tamanho. Entendeu? Já perdoou o Marco 70 vezes, já não precisa perdoar mais. Não, 70 vezes, 7 vezes, cada falta. Não é todas as faltas, é cada falta. Diferente. Você faz um caderninho, o Marco pisou na bola agora, pisou na outra, então você vai fazendo para cada atitude, você faz, né, essa listinha que você vai ter que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Vai dar trabalho. Então é mais fácil não contar. Perdoar sempre. E o perdão não é perdoar. Por que eu vou perdoar? É religião? Não é religião. É você se livrar do peso. Às vezes a gente fica incomodado com algo, e tem pessoas que têm uma memória assim fantástica. Você falou uma palavra, assim, até meio sem pensar, eu estava meio nervoso, a pessoa estava meio assim descuidada, e falou uma palavra. Essa palavra é registrada no tempo. Aí, 20 anos depois, a pessoa, você lembra naquela quinta-feira, 30 de maio, exatamente você dá hora, minuto, segundo, milésimo de segundo, você fez isso. A pessoa não lembra mais, mas você guardou aquilo, e aquilo se tornou um peso em você. Você não consegue esquecer. Aí você torna o seu fardo mais pesado. A nossa vida já tem bastante dificuldades. A gente não fica guardando tudo que os outros nos fazem de errado, a gente não consegue viver. A gente só vai ficar lembrando das coisas ruins que acontecem com a gente. E é justamente isso que o Leonel coloca na obra também. A gente tem que ter esse pensamento de esquecimento, de querer melhorar-se e se regenerar. Que a gente se
regenerando, a gente vai chegar, vai ter condições de viver numa terra regenerada. Olha que maravilha. Mas não adianta querer ficar esperando, né, alguém regenerar o mundo. Ninguém regenera sozinho. É o esforço coletivo de todos nós. Então a gente tem que fazer por merecer continuar na terra quando ela tiver essa condição. Já pensou? Se a gente for aquele aluno rebelde que não esquece nada, que não quer aprender, que não quer estudar, aí chega um professor no final da aula, do ano letivo e fala assim: meu irmão, o que você aprendeu? Qual que foi o seu aproveitamento? Aí vai ver lá o nosso boletim, as matérias que nós fizemos provas. E se a gente não tiver condição de passar, já pensou? Vai falar assim: agora, olha, agora é o seguinte, Marcão, você não aprendeu certinho, a escola não vai ter mais ensino fundamental, vai ser ensino médio, você vai ter que se matricular em outra escola. Já pensou em começar tudo de novo? Só que você não vai se matricular na escola no nono ano do fundamental, você vai se matricular lá no primeiro. Pessoal, voltar tudo de novo? Eu não quero. Mas para não querer, a gente tem que fazer valer o esforço e o aprendizado para que a gente se mantenha e tenha condições de passar para o ensino médio. Se a gente não fizer a prova bonitinho, a culpa é do professor? A culpa é do pai? A culpa é de quem? A culpa é do aluno que não estudou direitinho, que não se esforçou, que não fez. É isso que é um aprendizado para nós. É isso que a gente precisa nos desenvolvermos. Leonino, numa outra obra chamada O Problema do Ser do Discriminador, ele fala também dessa evolução que ele comenta no Porquê da Vida. Quando ele fala: o princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. É muito bonita, é muito poética essa imagem. E nós temos depois, no Livro dos Espíritos, na questão 590, na resposta dos Espíritos, ele fala que tudo se encadeia no universo. Tudo é perfeito e tudo é harmônico. Porque ele fala que do átomo ao arcanjo é a lei do amor que funciona. Porque ele fala, o arcanjo já foi um átomo. Então é assim que nós começamos, pequeninos, lá das primeiras vivências, das primeiras experiências, enquanto princípios inteligentes, até chegar à angelitude. E para chegar a essa angelitude, precisamos suar muito. E esse esforço é o que nós precisamos a cada instante, dentro da família, na sociedade, em todas as nossas relações humanas. Nós vamos ser deparados com essas provas, com essas lições que nós precisamos aprender. Aí nós falamos: mas quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas por que aparece essa assombração? Primeiro que não é assombração. A gente pede paciência. Nas nossas preces nós pedimos paciência. Aí nós somos colocados em situações que necessitam de paciência, frente a pessoas que vão nos exercitar a paciência. Aí a gente reclama: não, mas eu não queria essa situação. Você não pediu paciência? Como é que você vai adquirir paciência? Exercitando. Não é assim, para a gente ficar sadão de corpo musculoso, a gente não precisa fazer exercício físico, né? Se condicionar, ter todo aquele esforço. Para que nós possamos crescer moralmente, precisamos exercitar o espírito. O espírito se exercita a si mesmo, através das experiências. Então nós vamos ser defrontados por todo o nosso caminho, por toda a nossa evolução, nesse aprendizado. E ele, para encerrar o livro, ele coloca assim, que
a doutrina espírita, ela é igual aquele trecho das bem-aventuranças, de bem-aventurados os aflitos, porque eu vos consolarei. Vinde a mim todos vós que se encontram atribulados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Ele faz essa comparação da doutrina espírita com a bem-aventurança do Cristo. E é justamente isso, porque a doutrina espírita é esse consolador prometido. É essa fonte que vem nos desorientar frente às dificuldades que nós encontramos na Terra, as tribulações que nós precisamos atravessar para o aprendizado maior. Mas ele vem nos trazer esse benitivo, essa fortaleza e essa coragem. Agradecemos a oportunidade de estarmos estudando essa doutrina, de termos compreensão dessa doutrina, que nos auxilia tanto, e que possamos levar esse aprendizado, esse conhecimento que adquirimos, para aplicá-lo no nosso dia a dia. E aproveitando agora esses momentos em que nós vamos receber a fluidoterapia, vamos fazer aquele exercício que o Cristo nos passou, perdoando aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos caluniam, que nos perseguem, e oremos por eles, para que nós possamos nos reconciliar e encontrarmos ambos a tranquilidade e a serenidade de caminhar dentro das leis de amor e do bem e do equilíbrio que o Cristo nos levou. Uma boa noite a todos e até uma